Você já parou para pensar por que, mesmo quando ninguém está olhando, você coloca o cinto de segurança no carro? Ou por que você separa o lixo reciclável, mesmo que ninguém vá te multar se não o fizer? Essas são apenas algumas das muitas regras que seguimos diariamente, mesmo sem a presença física de alguém para nos supervisionar. Mas por que seguimos essas normas, mesmo quando parece não haver consequências imediatas por violá-las? A resposta, meus amigos, reside no poder invisível das normas sociais. Essas regras, muitas vezes não escritas, moldam nosso comportamento desde a infância, ditando o que é certo e errado, aceitável e inaceitável em nossa sociedade. Elas se tornam tão arraigadas em nosso subconsciente que passamos a segui-las de forma automática, sem questionar ou mesmo perceber sua influência em nossas ações. Essa internalização das normas é um processo gradual e muitas vezes imperceptível. Desde cedo, somos ensinados a seguir regras, seja pelos nossos pais, professores ou outras figuras de autoridade. Aprendemos que seguir as normas é importante para a convivência em sociedade, para evitar punições e para sermos aceitos pelos outros. Com o tempo, essa obediência às regras se torna um hábito, uma segunda natureza. Deixamos de pensar conscientemente sobre elas, mas elas continuam a guiar nossas ações, influenciando nossas decisões e moldando nosso comportamento, mesmo quando estamos sozinhos. Mas o que nos impulsiona a seguir essas regras invisíveis, mesmo na ausência de uma figura de autoridade? Aqui entram em cena dois sentimentos poderosos: a culpa e o medo. A culpa, como um juiz interior, nos julga quando pensamos em transgredir uma norma, gerando um desconforto psicológico que nos impede de agir de forma considerada inadequada. Imagine, por exemplo, que você está em um cinema, assistindo a um filme. De repente, seu celular toca, com aquele toque engraçado que você adora. A vontade de atender é grande, mas a lembrança daquela placa na entrada, pedindo silêncio, e o olhar reprovador dos outros espectadores funcionam como um freio de mão. Afinal, ninguém quer ser aquele cara que atrapalha a sessão, certo? Já o medo atua como um guarda-costas das normas sociais, nos alertando sobre os possíveis perigos de ir contra o fluxo. O medo da exclusão social, da punição, do julgamento alheio, são esses temores que nos mantêm na linha, mesmo quando a tentação de burlar as regras é grande. Pense naquela vez que você estava em uma fila enorme, desejando furar a fila para chegar mais rápido. Mas e o olhar de reprovação das outras pessoas? E se alguém te chamar a atenção causando aquela vergonha pública? É o medo entrando em ação, nos lembrando do preço social que podemos pagar por transgredir as normas. Esses sentimentos, embora muitas vezes imperceptíveis, atuam como guardiões internos das normas sociais, garantindo nossa conformidade mesmo quando ninguém está nos observando. Para entendermos melhor como essas normas invisíveis moldam nossas vidas, precisamos recorrer ao trabalho de um dos pensadores mais influentes do século XX, Michel Foucault. Nascido em Poitiers, na França, em 1926, Foucault foi um filósofo, historiador e psicólogo que dedicou sua vida a estudar as relações de poder, o controle social e a influência das instituições sobre o indivíduo. Suas obras, como Vigiar e Punir, História da Sexualidade e As Palavras e as Coisas, provocaram debates acalorados e continuam a influenciar diversas áreas do conhecimento, da filosofia à história, da sociologia à psicologia. Foucault argumentava que o poder não se concentra apenas nas mãos do Estado ou de outras instituições, mas permeia todas as relações sociais, manifestando-se de maneira sutil e capilarizada. Para Foucault, o poder não se limita à repressão, à proibição ou ao uso da força. Ele se manifesta de forma muito mais insidiosa, por meio das normas sociais, das instituições e do próprio conhecimento. Em outras palavras,
O poder não apenas nos diz o que não podemos fazer, mas também molda nossa maneira de pensar, sentir e agir. Foucault nos convida a olhar além das estruturas visíveis de poder e a questionar como as normas sociais moldam nossas vidas, muitas vezes de maneira invisível e insidiosa. Ele nos desafia a pensar criticamente sobre as regras que seguimos, a questionar sua validade e a buscar uma maior autonomia em um mundo permeado por mecanismos sutis de controle. Foucault argumentava que, ao longo da história, as formas de exercer o poder foram se transformando. No passado, o controle social se dava principalmente pela força física, pela punição exemplar e pelo medo. Pense, por exemplo, nas punições públicas medievais, que serviam não apenas para castigar o indivíduo, mas também para incutir o terror na população e reforçar o poder do soberano. No entanto, com o passar do tempo, essa forma de poder se mostrou ineficiente e insustentável. Afinal, o medo e a repressão geram resistência e revolta. Surge então, segundo Foucault, uma nova forma de poder, mais sutil e eficiente: o poder disciplinar. Esse tipo de poder, em vez de se impor pela força, age de forma preventiva, moldando o comportamento dos indivíduos por meio de normas, regras e instituições. Escolas, hospitais, fábricas, prisões, todas essas instituições, segundo Foucault, são exemplos de espaços onde o poder disciplinar se manifesta. Nesses locais, nossos corpos e mentes são disciplinados por meio de horários rígidos, vigilância constante, exames, avaliações e hierarquias. Essa disciplina constante, embora menos violenta do que a repressão física, é muito mais eficiente em moldar o comportamento e garantir a conformidade. Em vez de quebrar o indivíduo, ela o molda, o torna dócil e obediente, internalizando as normas sociais a ponto de ele próprio se tornar seu próprio vigia.